Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos então a mais uma aula de geografia. Primeiramente vamos falar sobre os biomas brasileiros. Mas na verdade, que termo é esse? O que são biomas? Na verdade, são grandes estruturas ecológicas com fisionomias distintas encontradas nos diferentes continentes, caracterizados pelos fatores climáticos, temperatura e umidade e formações vegetais relacionadas à latitude, ou seja, com a distância, referente à linha do Equador, que é o ponto zero das latitudes. Então, a gente vai falar sobre os biomas brasileiros. Dessa vez, nós vamos focar quais são os biomas existentes no nosso país. Podemos ver que são esses aí na tela, começando pela Ileia, que é a floresta amazônica, a floresta pluvial costeira, floresta atlântica, floresta pluvial, ou seja, onde os níveis pluviométricos são grandes, onde chove bastante, ok? Floresta de araucárias, cerrado, pampa, caatinga, floresta de cocais, babaçoais, encontrados nos biomas de transição, no norte do Brasil, Pantanal mato-grossense e manguezais. Vamos ver então um por um, ok? Nesse mapa a gente consegue observar onde estão localizados os biomas pelo território brasileiro. Aqui a Amazônia, o Pantanal aqui, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Mata Atlântica, pegando toda essa região aqui, próximo ao litoral e também aqui no centro-sul brasileiro, Pampas, no sul, no Rio Grande do Sul, temos a Caatinga, aqui predominantemente no Nordeste brasileiro, o Cerrado, predominando aqui no Centro-Oeste, e chegando ao norte do Brasil, e a Floresta de Cocais, que está aqui, entre o Cerrado, entre a Caatinga e entre a Floresta Amazônica, ou seja, é um bioma de transição porque se encontra entre biomas diferentes. Então, temos aqui também, para terminar, a zona costeira e marinha, que pega todo o litoral brasileiro, desde o sul do Brasil, passando pelo sudeste, aqui, chegando ao nordeste, e encontrando aqui o norte brasileiro, até aqui o extremo norte, que é o estado do Amapá, ok? Temos aqui a floresta amazônica no norte do Brasil, Essas são as principais características. Localiza-se na região norte, precipitações pluviométricas superior a 1.800 milímetros por ano, ou seja, chove bastante nessa região, equatorial, bem próxima à linha do Equador, sendo cortada, sobretudo, pela linha do Equador. Floresta apresenta diversos estratos, arbóreos, árvores bem desenvolvidas, devido à grande umidade que existe no local. O estrato mais alto localiza-se a 30 a 40 metros acima do solo. Olha, é bem considerável, Apresentam raízes tabulares responsáveis pela sustentação das plantas. A árvore mais conhecida da região é a seringueira e são abundantes também as epífitas, ou seja, bromélias. Podemos ver aqui uma foto das epífitas, as bromélias, como a gente tinha comentado no slide anterior. Temos aqui o cerrado brasileiro, como eu disse para vocês, sobretudo aqui predominando na região centro-oeste, alcançando o norte do Brasil, aqui principalmente no estado de Tocantins. As árvores do cerrado são muito peculiares, ou seja, são específicas, com troncos tortos, cobertos por uma cortiça grossa e de folhas geralmente grandes e rígidas. Muitas plantas herbáceas têm órgãos subterrâneos para armazenar água e nutrientes. Como a gente consegue observar aqui na foto, elas são com troncos tortos e de tamanho arbóreo mais baixo, ok? Arbustivo ou arbóreo baixo. Não tem árvores muito altas, devido a períodos secos, O clima no cerrado predominante é o tropical, onde passa por verões úmidos, mas invernos secos. Isso faz com que a vegetação sinta essa falta de água. Nós temos aqui, muitas queimadas, como a gente pode observar no cerrado, cortiça grossa e estruturas subterrâneas podem ser interpretadas como alguma de muitas adaptações desta vegetação às queimadas periódicas. Sabemos que nesse bioma do cerrado, no centro-oeste brasileiro, periodicamente acontecem queimadas. Isso faz com que a vegetação sofra bastante com esse tipo de atitude humana, de ação antrópica. Temos a Caatinga, considerada um bioma exclusivamente brasileiro,
ok? Está localizado na faixa subtropical, abaixo, né, do trópico ali de Equador, né, a linha do Equador. A gente vai ter essa especificidade. Entre a floresta amazônica e a floresta atlântica, compreendendo quase 10% da área total do território brasileiro. Nós temos ali, né, plantas xerófilas que se adaptam a clima muito seco, né, onde não existe a presença de chuvas, as chuvas realmente são muito difíceis de ocorrer nessa área. A gente já viu isso, né, nas formas de relevo, onde o Planalto da Borborema acaba dificultando que as massas de ar úmidas ou que as nuvens carregadas possam precipitar nessa região. Então nós vamos ter plantas, pessoal, preste atenção nessa informação, que acabam, né, armazenando água nos seus caules ou buscando a nível subterrâneo com raízes muito profundas, né? A gente vai ter aí vegetações que vão buscar raízes muito profundas para tentar, né, buscar essa água que falta bastante na superfície. Né? Abrange os estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e o norte de Minas Gerais. Ok? Como eu já falei para vocês, é um bioma bastante seco, onde os níveis pluviométricos consequentemente serão baixos. Chegamos ao famoso Pantanal, que é considerada a maior planície, né, contínua do mundo, planície úmida contínua do mundo, é o nosso Pantanal, né? Essa planície se insere na chamada bacia hidrográfica do Alto Paraguai, né, do Rio Paraguai, formada por tributários do Rio Paraguai provenientes das cabeceiras do Planalto Central do Brasil, né, sobretudo encontrada no estado do Mato Grosso do Sul, nessa região chamada de Pantanal, ok? Chegamos à nossa Mata Atlântica, né, um dos biomas mais devastados, né, devido à grande urbanização, né, ocorrida no Brasil. Ele foi muito desmatado, né, devido ao crescimento das cidades, a consequente urbanização, sobretudo no litoral brasileiro. A gente sabe que as capitais brasileiras, a maioria delas está para o litoral, né, são as mais urbanizadas, industrializadas. Isso fez com que a Mata Atlântica fosse um dos biomas mais devastados, né, mais desmatados de todo, né, o grupo de biomas nacionais. Nós temos aí, né, os primeiros estudos e registros sobre a Mata Atlântica, mostram que a floresta cobria boa parte do litoral brasileiro, como eu disse para vocês, estendendo-se tanto da região litorânea como nos planaltos e serra do interior. Né? Hoje a gente sabe que ele foi devastado, desmatado, devido a essa grande urbanização, ok? No Rio Grande do Sul, sobretudo, nós temos os pampas, né, ou campos sulinos. Né, esse bioma abrange uma área de 210 mil quilômetros quadrados, né, bastante coisa, pessoal, que se estende pelo Rio Grande do Sul, como eu já disse, e ultrapassa as fronteiras com o Uruguai e a Argentina. Isso faz com que ele seja um dos biomas, né, junto com outros brasileiros, que acabam invadindo outros países. Né, eu disse para vocês que o único exclusivamente brasileiro é qual? A Caatinga. Né, como a gente já viu lá no Nordeste brasileiro, né, abrangendo ali o nosso sertão nordestino, ok? Temos aí a precipitação anual desse bioma está em torno de 1.200 milímetros, com chuvas concentradas nos meses de inverno, né, por ser um bioma que está no sul do Brasil, um clima subtropical, mais ameno, né, e o clima, como eu disse aí, ó, é frio e úmido, ok? Não podemos deixar de falar, né, que a vegetação é herbácea, ou seja, ela é baixa, né? O símbolo do campo, o campo, né, sulino, ou pampa brasileiro, como a gente está vendo. Temos os manguezais, que se estende do Nordeste até o litoral catarinense, né, terminando em Santa Catarina, no sul do Brasil. É formado por plantas com raízes respiratórias, né? E, sobretudo, pessoal, informação importante, eles desenvolvem-se em solos iodoso e salgado. Por isso, né, eles vão ser localizados ali próximo aos mares, né, nas praias, né, os mangues, eles vão ter essas características, né, essa apresentação. Temos também as florestas de araucárias, né, que se situam assim, em certas regiões, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Né, o único ali da região sudeste é São Paulo, os outros três, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são do sul do Brasil. Índices pluviométricos em torno de 1.400 milímetros anuais. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a Revolução Técnico-Científico-Informacional, que nada mais é do que a terceira Revolução Industrial. Né? Ela surgiu no meados do século XX,
né, ali por volta de 1960, 65, 70 para cá, né, onde ela trouxe ali uma revolução na robótica, na informática, na nanotecnologia e na biotecnologia, né, até na manipulação de células, né, de sementes, né, a gente vai ter aí uma série de ferramentas e ideias voltadas a esse novo tipo de, né, manutenção de coisas, de tecnologias novas, super novas na verdade, né? Hoje em dia, então, no século XXI, nós temos um avanço muito grande em relação a isso, né? A gente vai ter aí esses pontos principais. E a gente vai ver esses avanços, pessoal, sobretudo no mercado de trabalho também. Nós vemos, né, pessoas trabalhando, mas o número de máquinas, né, o número de ferramentas desenvolvidas e disponibilizadas às grandes empresas para até mesmo substituir pessoas, né, com serviço braçal, trouxe, né, um grande ícone, uma grande característica dessa terceira revolução industrial. A gente chama até de desemprego estrutural quando os homens, eles acabam, né, homens e mulheres, perdendo emprego para máquinas. Nós vemos aqui na fotografia, né, braços robóticos operando, né, um automóvel, fazendo parte da construção desse veículo, né? Isso nos mostra esse grande avanço tecnológico, né? Sobretudo as empresas hoje, né, nesse ramo, desse tipo de serviço, vem dominando o mercado, né? A globalização, as multinacionais, transnacionais, são as principais a desenvolver esse tipo de trabalho, né? Nós vemos aí a Volkswagen, né, que é alemã, a Chevrolet, americana, Fiat italiana, né, e uma série de outras, Honda, Mitsubishi, né, a Volvo, né, bastante tecnológica, bastante moderna, né, a gente tem aí uma série de artefatos, uma série de mecanismos envolvidos nesse processo, né, a gente vai chamar isso de mundialização, globalização das coisas, né, o Estado, né, que muitas das vezes foi dono de grandes empresas, né, hoje vem perdendo espaço até mesmo para essas grandes multinacionais. O processo de estatização vai perder fôlego, né, vai perder talvez importância, e o que vai ganhar importância hoje no mercado é a globalização, né, que faz com que esse sistema capitalista, cada vez mais, né, modernizado, cada vez mais sistematizado, vai ganhar força em relação a qualquer outro tipo de sistema. Né, a gente consegue perceber isso nas fotografias, a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, a gente consegue perceber isso na nossa vida. Né? Isso não tem mais nenhum segredo, esse processo, né, onde nós acabamos sendo as peças, né, de um sistema que cada vez vai se sofisticando. Para terminar, pessoal, eu trouxe para vocês uma novidade que é o nosso Momento Enem, com duas questões. A primeira falando sobre o primeiro módulo, né, o primeiro capítulo, e a segunda questão falando sobre a terceira revolução industrial, que foi o segundo capítulo estudado hoje. Ok? Vamos lá. A primeira questão. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7 a 10% do território nacional. Desse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações em suas raízes, caules e folhas, que permitem melhor adaptação a esse ambiente, contra a perda de água e de nutrientes. Geralmente, seus caules são suculentos e folhas possuem forma de espinhos e cutículas altamente impermeáveis, que apresentam queda na estação seca. Qual dessas questões vai representar, sobretudo de forma melhor, o bioma da Caatinga? Né? Pausem a tela se for necessário, pessoal, para vocês lerem com calma. Eu já vou divulgar aqui para vocês que a letra certa é a letra D. Ok? Letra D. Absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo. Quem prestou atenção na aula, eu disse para vocês que as plantas na Caatinga, né, as xerófilas que se adaptam ao clima seco, elas procuram água, né, em solo profundo, ou seja, elas vão ter um sistema radicular desenvolvido para isso, ok? Letra D é a letra certa. E aqui nessa questão a letra correta é a letra E, né, que vai falar sobre estatização, ou seja, aquilo que eu disse que o governo hoje não faz mais parte, né, desse processo dominador em relação às grandes empresas. Então a letra correta é estatização, letra E. Estatização vem de Estado, né, Estado com E maiúsculo, ou seja, o país, o governo. Eu vou disponibilizar esse material para vocês lerem com calma e verem tudo que eu estou aqui,
né, assinalando para vocês, ok, pessoal? Um grande abraço.